Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê. Olá, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui em um episódio super especial, né, Rê? Hoje demais. Uma hora não vai dar, hein? Uma amiga querida nossa de muito tempo, né, Rê? Anos, com certeza. Mas antes da gente apresentar a nossa entrevistada de hoje, vamos já pedir pro pessoal se inscrever no canal. Exatamente. Né? Curtir, compartilhar, mande para suas amigas, para Isso. seus amigos, porque hoje o interesse vai ser assim triplicado, perto de festas aí. Acho que vai ser muito bom. Isso aí. A nossa convidada, doutora Cristina Fará. Seja Obrigada, bem-vinda. gente. Eu agradeço a honra. Estou muito feliz, amiga. Obrigada de você aceitar o nosso convite, mas na verdade não foi um convite, foi uma intimação. Né? Foi obrigada, Foi né? obrigada, foi obrigada. Agradeço. A Cris, fala um pouquinho, Rê, você que é super amiga. Eu acho que eu conheci a Cris num momento muito especial, né, da minha vida. Eu acredito que para ela também, ela vai falar um pouquinho. Então, a gente trabalhava num plano de saúde, né, logo no começo aí da nossa vida profissional. E parece que realmente a gente tinha um conhecimento de outras vidas, né? De outras eras. A gente realmente teve uma afinidade muito grande, muito especial. A gente participou de momentos muito intensos da vida uma da outra. A Cris frequentou nossa casa, enfim. Né? E a gente pôde estar sempre junto e aprendendo e convivendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Cris, do seu início da trajetória como endocrinologista, como que você fez essa escolha, né? Porque quando eu conheci a Cris, gente, ela era médica, né? E estava ainda estudando para fazer residência e tal. E foi um momento que eu me sinto muito grata de ter participado desse momento da sua vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu início aí, como médica e como mulher, como mãe, enfim, como você achar que você pode se apresentar aí para nós. Esse ano está fazendo 20 anos. 2023, menos 2003, né? Que a gente se conhece. Quando eu cheguei, eu tinha prestado cardiologia lá no interior e passei e resolvi não fazer cardiologia, resolvi fazer endócrino, então vim para São Paulo, arrumei um emprego, que foi onde a gente se conheceu, né? E a Rê me ajudou a comemorou comigo quando eu passei na residência de endocrinologia, né? E aí foi essa caminhada de fazer residência, trabalhando e fazendo residência de endócrino em São Paulo. E aí acaba ficando, né? Minha ideia não era ficar em São Paulo, mas... A sua ideia não era ficar? De onde que você é, Cris? Fala para as pessoas. Eu sou de uma cidade bem pequena, perto de Bebedouro, chama Viradouro. E aí eu estudei lá até não existia 9º ano, né? Até a 8ª série, fui fazer o colegial em Ribeirão, passei em Rio Preto na faculdade. E aí passei em residência lá, mas eu não quis fazer cardiologia. Aí vim fazer endócrino em São Paulo e aí acaba ficando, conhece os amigos, trabalha, marido e acaba vai ficando, não consegue sair, né? Você é né? de uma família de médicos, né, Cris? Sim. Seu pai é médico, né? Grande parte aí dos seus de 5 filhos, Sim, 4 são médicos. E meu pai. E a minha irmã e minha mãe são advogados, né? Sim. E assim, qual foi a sua maior dificuldade quando você chegou aqui? Porque, assim, gente, o lugar onde a gente trabalhava, né, era um plano de saúde, né? Então, realmente era uma demanda muito grande de atendimento numa época que não tinha internet, né? Que era uma época de internet de escada. Dos primórdios. Aquela do papel que entregava lá, né? E assim... E você já atendia, né, num serviço de endocrinologia, de emagrecimento, de diabetes. Isso te incentivou a continuar ou te falou, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui com esse pessoal querendo emagrecer? O que você lembra dessa época? O lado bom foi que quando eu cheguei na residência, eu já tinha uma certa experiência, né? Pelo grupo de emagrecimento que a gente fazia. Tinham médicos muito bons, né, que auxiliavam a gente. Então, eu tive uma parte prática antes de ter a parte teórica na residência. Quando eu cheguei na residência, era mais do que a gente fazia lá, né? Mas foi um pouco assustador, porque quando a gente se forma na faculdade de medicina, acho que as pessoas não têm essa noção. A gente é muito cru ainda, né? A gente é criança ainda, né? E a responsabilidade, eu não sei se todo estudante de medicina tem isso, mas eu lembro de ter pesadelo que eu estava fazendo coisa errada. Então, sempre caiu assim para mim como uma grande responsabilidade. Então, até pouco tempo atrás, eu lembro dessa sensação de estar com o diploma na mão
E uma sensação de peso, de uma responsabilidade enorme. Então, essa parte era meio assustadora. Até porque você também fazia muitos plantões, né, Cris? Sim. Assim, você trabalhava lá com a gente e tinha um plantão de final de semana que você ficava... Que acontecia de tudo. De tudo. Imagina, Deus né? do céu. Essa parte é... E eu tenho muito essa coisa do senso da responsabilidade. Então, por exemplo, essas carreiras cirúrgicas que você corta, costura, enfia agulha, elas que é um risco imediato, né? Não que a endocrinologia não tenha um risco, né? Se você errar uma conduta, né? Claro. Mas elas sempre pegaram mais para mim, porque é um risco ali imediato, né? Então, no começo de carreira, isso sempre pesa um pouco, esse senso de responsabilidade, que todas as profissões têm, né? Mas a vida é um negócio, assim, mais imediato, né? Mas é engraçado que você tem que fazer uma ponte, porque na endocrinologia, a não ser em diabetes, usuário de insulina e outras situações, como o hipertiroidismo mais descompensado, que às vezes deixa a gente bem preocupado, não tem um risco imediato, mas tem um risco muito grande, mais tardio, que são, por exemplo, as consequências da obesidade, né? Antigamente, a gente achava que a obesidade era uma coisa, até mesmo quando eu me formei, há 20 anos atrás, uma coisa mais estética, né? Mas nos últimos anos já, né, 15, 20 anos, a gente vai vendo que quase nunca não vem o boleto, né? Uma vida... A conta chega. Essa ficção que às vezes a gente vê que se cria da pessoa obesa, saudável, é muito raro, né, Cris? Assim, é raro, é raro. Porque o seu organismo continua o mesmo, os ossos, coração... Tudo, articulação... são os mesmos. Exato. Só que você está sobrecarregando, né? Exato. Isso cada vez mais fica nítido para a gente no consultório. Não é nem só de teoria, a gente vê mesmo. Tem algumas pessoas sortudas que têm uma distribuição corporal bem excêntrica e não concêntrica. Excêntrica que não de esotérico, não de maluca, mas né? Fora do centro. Periférica, exato. Que tem a gordura localizada nas pernas, no bumbum, no braço. E às vezes a pessoa fica brava com isso, porque eu tenho perna gordinha, porque eu tenho braço gordinho. Mas essas são as pessoas que conseguem ser os ditos saudáveis, mesmo tendo obesidade numérica, né? Mesmo tendo IMC acima de 30, que é a definição de obesidade. Aí acaba que sofre o joelho, a articulação, acaba sofrendo, mas não tem o mais grave, a meu ver, que seria a doença metabólica. Mas é incrível como a pessoa começa a engordar e depois de uns anos vem uma modificação dos exames, né? É assim muito nítido de ver como é uma situação mesmo inflamatória, fora do comum. O corpo não tem... Eu falo para o paciente, olha, quem vai quebrar primeiro, o carro de passeio ou o carro do Uber? Que anda, sei lá, 200 quilômetros por dia. Analogia perfeita. Né? Qual que vai mais para oficina? Então, é uma sobrecarga. O corpo foi feito para pesar, vamos supor, 70. Ele pesa 90, não vai quebrar de um dia para o outro, mas é uma sobrecarga que ele fica aguentando. Né? E a questão é que, assim, eu atendo muito paciente jovem, entre 30 e 50 anos de idade, né? Então, eles não vê lá na frente como vai ser a hora que você se aposentar, que você tiver teu dinheirinho, já criou os filhos, viajar. Tem tanto tempo quanto o seu dinheirinho, quanto não tem tanta responsabilidade de olhar a criança, que é quando você vai ter essa liberdade de viajar e tal, você quer estar bem, você quer atravessar uma rua sem apoio, você quer ter a cabeça boa, porque a cabeça também sofre com obesidade, a cabeça boa... O raciocínio, tudo isso interfere com a resistência insulínica, né? Que é a consequência mais imediata da obesidade. Ela lança tentáculos, é igual raiz de árvore. Lança tentáculos para todos os lados, né? Tanto que o Alzheimer é apelidado de diabetes tipo 3, porque é uma doença que tem como uma das fisiopatologias, claro que não é a única, nem a principal, mas tem como uma das fisiopatologias a resistência insulínica. Então, eu acho que se as pessoas conseguissem ter um brainstorming, uma visão, assim, do que a obesidade é capaz de causar, eu acho que muita gente faria um esforço extra. Eu não estou falando de pessoa que está
5 quilos a mais, que está com uma gordurinha localizada. Isso daí é uma questão estética que incomoda uns, não incomoda outros. Às vezes até incomoda, mas a gente não quer ter a vida chata que precisaria para ter um corpo perfeito. Não quer pagar o preço, né? Assim, eu pessoalmente não gostaria de ter uma vida totalmente restrita só para viver em função do corpo. Eu acho que a maior parte das pessoas que me procuram também não. Mas isso é outra história, né? Agora, a obesidade que começa a alterar exames, ela geralmente manda um boleto em algum momento, né? Então, o trabalho que a gente tem no consultório é tentar fazer a pessoa, assim, com carinho, paciência, sem assustar, vislumbrar o que ela está se livrando se ela resolver... um exercício de futurologia, na verdade, né? Porque eu acho que hoje, com as redes sociais, com tudo muito imediato, às vezes a pessoa te procura porque ela vai, sei lá, ela vai para um cruzeiro, ela precisa perder peso porque o biquíni tá feio, sei lá. E você não tá preocupada com isso, né? Você já tá vendo que, de repente, você pediu lá um bloquinho de exames e você viu que, poxa, o coração já tá, né, mais comprometido, porque tem lá um perfil de HDL, de triglicérides, né? Uma já plaquinha tá com gordura, na carótida. Plaquinha na carótida, uma gordurinha no fígado. Ah, todo mundo tem. Tá, mas... Não é grave, não né? é que grave, o pessoal fala, não é grave. Mas não é grave, né? Ah, uma esteatose leve, né? Então, você já... você acha que isso te traz angústia, Cris? Porque, assim, né? Eu acho que do pouco que eu te conheço, em 20 anos, assim... 20 anos não são 20 dias de profissão, Sim, né? Então, você acha que quando você vê um determinado paciente desmotivado, que dorme mal, que usa bebida alcoólica, que não se exercita, isso te traz uma angústia? Você precisa ficar mais perto do microfone. Ah, obrigada. Eu fui indo para trás. Olha, isso eu acho endocrinologia muito legal, muito interessante, porque numa portinha você enxerga um monte de coisas assim, né? E aí você vai vendo que a pessoa... O que aconteceu? Você vai imaginando o que aconteceu na vida da pessoa. Então, são vários perfis. Tem, por exemplo, a mulher super vaidosa, que engordou 3 quilos e tá pé da vida, e vai lá, e quer... Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou tirar 3 quilos daqui? É porque ficou mais velha, e o nosso metabolismo vai mudando. E mulher perto da menopausa, isso acontece. Menopausa não é uma coisa virtual, né? Então, tem esse perfil, mas tem, por exemplo, o cara super responsável, que focou em ser o provedor da família, e aí ele teve a oportunidade de crescer profissionalmente e agarrou isso com todas as forças e só vê isso na frente dele. Então, como a vida dele é estressante, ele se apoia bastante naquilo que traz um conforto, que via de regra é a comida, a bebida alcoólica. E aí você vê uma influência nítida da bebida alcoólica, por exemplo, no eixo da saúde dele, que foi saindo do lugar. Aí eu penso assim, poxa, realmente esse cara construiu uma vida profissional maravilhosa, né? Porque a gente consegue, né? Eu falo muito, então a gente consegue. Olha como ele conseguiu traçar a rota que ele planejou. Só que aí, maravilha, aí você olha por outro lado, meu Deus, a rota aqui da saúde saiu totalmente. Se eu não der um jeito de mostrar para ele que não tá doendo, ele não sente nada, mas que apesar de não tá doendo, o negócio tá muito fora da linha e vai bater no muro ali na frente, e que a colisão é forte e imediata, que vai impactar nas outras áreas. ele não vai conseguir, às vezes, usufruir de toda essa vida maravilhosa que ele construiu com a família e tal. Então, esse exercício, assim, são vários perfis. E como é que você vai falar isso para a pessoa? Se a doença não dói, às vezes a pessoa não é tão vaidosa, não sente nada, foi lá porque a esposa falou que precisava ir. Que ouviu o podcast e que HDL baixo, com triglicérides altos, cintura muito grande e uma glicemia de jejum é um negócio bem ruim. Então, é por isso que ele está lá. E você vai... como que você vai convencer a pessoa... Materializar isso, Materializar. né? E a pessoa montou todo um esquema de prazer em cima disso. Como é que você vai desconstruir? A hora que ela vai lá, abrir a cervejinha dela, comer a costela, e fazer o cara pensar, poxa, eu tenho que mudar um pouco aqui, tá bom? Eu fazia isso
todo sábado e domingo, agora eu vou ter que tirar um sábado e domingo por mês. O que eu vou fazer nos outros 3 sábados e domingos? Se todos os amigos fazem, se todos né? os amigos Porque fazem. tem o seu entorno, ele é muito determinante também, né? E eu fico tirando os coelhos da cartola. Um paciente, por exemplo, que eu atendi, eu falei, olha, então tá bom. Então, uma cerveja, uma água com gás. Uma cerveja, uma água com gás. Vamos combinar assim. E aí você fala, onde você leu isso? Algum artigo científico? Não, a pessoa vai ficar no banheiro fazendo xixi. Então, será que ela vai tomar tanta cerveja? Vai encher mais, né? Até ela ir acostumando a beber menos. Eu acho que isso, a gente estava até conversando sobre isso antes, né, Rê? Um dos grandes desafios para quem tenta emagrecer é encontrar outros prazeres, além da comida. E para quem bebe, a gente não bebe, mas a gente imagina que seja a mesma questão. Total. Né? Isso, assim, mudar o foco de prazer para qualquer coisa nessa vida. E eu gosto de dar exemplos para os pacientes que não tem a ver com a medicina. Por exemplo, o paciente fala, eu quero adquirir um imóvel, então eu preciso economizar, eu estou gastando tudo que eu ganho. E aí, você encontra o aconselhador, se é que essa palavra está certa, o conselheiro financeiro. Todo dia você toma café na padaria? Vamos pôr aqui no papel, sei lá, R$25 todo dia, vezes 20 dias de trabalho. Vamos tomar café em casa? Poxa, é o prazer que a pessoa tem de sair. É o momento de respirar. Do lado do trabalho tem aquela padaria. Então, assim, mas eu quero bastante ter esse imóvel, eu quero bastante emagrecer. Se a pessoa não dá valor, não põe valor naquilo que ela foi lá fazer, ou você não consegue, ou ela não vai sair nada. Tem uma frase que é super simples, eu ouvi de alguém, de quem foi? Agora eu não vou lembrar, talvez da Lucilena Galvão. Nessa vida, ninguém faz o que não quer. Ninguém faz o que não quer. Pode tentar convencer. É que às vezes a pessoa tem muito apreço à vida e apenas não sabe para onde a vida dela está indo. Se você mostra, ela tem muito apreço à vida, ela pega aquilo. E por outro lado, você faz o que você quer. Todos nós temos algum exemplo que você queria muito uma coisa que parecia muito impossível e que você conseguiu de qualquer jeito. Quero ser fluente em inglês, não tem dinheiro para fazer um baita curso de inglês. A pessoa fica fluente em inglês. Todo mundo faz o que quer e ninguém faz o que não quer. Então, você que estamos do outro lado, tentar pegar um gancho do que motivaria aquela pessoa. E você sente se a pessoa que motivaria por ter uma velhice sem dor... Ou ver o neto crescer. Ou às vezes eu pego pelo lado da vaidade. Aquele paciente, ele tem um gancho com a vaidade. Você pega pela vaidade. Sim. Né? Até porque o que te deixa bonito, te deixa saudável. Então, a vaidade, ela não despluga, né? Porque se você estiver doente, tudo padece. O cabelo padece, a pele padece. A unha. Então... se a missão não é fácil, emagrecer, parar de fumar, parar de beber, começar a dormir 7 horas por noite, que para muita gente é o mais difícil... Você tem que pegar o gancho da onde a pessoa vê valor nisso. Porque se ela não vê valor, não é tão difícil Passa emagrecer. pelo eu quero, né? Totalmente. Outro dia eu vi exato. uma palestra, o cara falando assim, que tava falando sobre drogas e tal. E ele falou, só que tudo passa pelo eu quero. Aquela troca. Troque o eu não consigo por eu não quero, né? Quando você vê, é isso mesmo. Né? Porque o que sempre você falou, eu não consigo por eu não quero. Exatamente. Porque se você quiser, você consegue. Né? Com mais ou com menos dificuldade, às vezes não chegando aonde você achou que você ia chegar, mas se a pessoa quiser, ela consegue. E o nosso papel é motivar, porque o resto, tecnicamente falando, não é tão difícil, né? Você tem que estar por dentro das medicações. Graças a Deus, nós temos hoje em dia várias medicações que ajudam. Eu quero que você fale um pouquinho disso. Eu vou falar. Vou pegar já até meu... Já pega o caderninho, gente, anotem, porque... assim, porque hoje a gente tem... acho que hoje a maior demanda do seu consultório é emagrecimento, Cris? É a maior. Eu tenho bastante diabético e tireoide, mas ainda eu acho que 65% é emagrecimento. A faixa etária que eu atendo, né, a faixa etária mais comum, de 30 a 50 anos,
A pessoa que todo não mundo que adoeceu atende, ainda não adoeceu. Todo mundo que atende essa faixa etária vai estar... Sim, com certeza. E a pessoa, ela já vem... Por exemplo, ela te procura, porque, né, eu que atendo também paciente, né, até encaminhados por você, a gente vê que, assim, tem 2 perfis. Tem aquela pessoa que ela quer o remédio, né? E tem aquela pessoa, eu não quero remédio, né? Então, o que é... É engraçado, né? Isso, né? Porque às vezes eu tô lá e eu tô fazendo entre aspas, militância do remédio. Olha, eu acho que você teria indicação, tal. Como que é isso pra você? Você fica mais feliz quando a pessoa quer remédio, quando ela não quer? O que as pessoas te pedem? Elas colocam toda a expectativa delas no remédio? Como que é? Conta pra gente. Você foi falando e eu fui aqui tentando fazer a retrospectiva das consultas na minha cabeça e eu cheguei a uma conclusão que, assim, como eu valorizo muito o estilo de vida, eu deixo o remédio para o fim da consulta. Então, quando a gente vai falar de medicação, já rolou tanto papo que eu acho que a ansiedade do paciente a respeito desse tema já baixou. Uhum. Ah, legal. Tem aqueles que vêm muito afim do remédio e aí eles já adiantam o assunto, mas de longe não é a maioria no meu consultório. Então, quando chega no remédio, a ansiedade já baixou, eu consigo falar com mais tranquilidade. E a minha ideia sobre a medicação é que, quando ela tem indicação, ela é uma baita ferramenta, assim como um bom aparelho de bioimpedância, né? A gente tem que usar, senão você vai tratar a obesidade e diabetes como em 1950, sem recurso. Sim. Né? Agora, naquelas pessoas que não têm uma indicação precisa, tem alguns parâmetros que te fazem ver se seria melhor ou pior, se mais ajudaria ou mais atrapalharia. Esses são os casos mais desafiadores. Que aí você tem que fazer uma decisão compartilhada mesmo. Por exemplo, uma pessoa que tem um IMC de 28, não é obesa, mas quer tomar um remédio, veio porque ouviu dizer que ajuda, só que ela tem uma massa muscular baixa. Aí você faz a bioimpedância e a massa muscular é baixa. E aí o emagrecimento é mais rápido. E se ela tem uma massa muscular baixa, talvez já é uma pessoa que não está naquela pegada de 4 vezes por semana na musculação, no crossfit. Uhum. E aí você vai comprometer ainda mais a massa muscular dela no emagrecimento mais efetivo, mais rápido. E aí, se ela depois precisar emagrecer de novo numa próxima, vai partir de um metabolismo mais comprometido. Então, não é tão fácil assim. Uhum. Nem para a gente decidir, nem para expor isso para o paciente. Então, tem gente que eu tenho que demover. E tem gente que entra lá super afim de usar o remédio. Aí já dá uma frustrada. Assim, e sai achando que o melhor é não usar. É legal se você consegue reverter, né? Porque às vezes pode frustrar a pessoa, né? Sim, exato. Às vezes pode frustrar. Aí tem o que você quer. Assim, emagrecer alguém não é tão difícil, né? A qualquer custa, né? Você usa lá umas 3, 4 medicações, a despeito da pessoa não ter uma massa muscular boa e ela vai perder peso. Mas aí a gente fica pensando, você se forma para ajudar alguém. Aí você sabe que você prejudicou. Uhum. Exatamente. Eu tô lembrando de uma conversa que a gente teve há umas 2 semanas atrás, porque realmente é uma questão ética, né, Cris? É uma questão ética. Você, de repente, você vai fazer o que a pessoa quer, só que você não quer porque você sabe que você vai estar prejudicando mais do que ajudando. Então, eu acho que você, né, essa altura da vida, eu acho que você já pode se permitir falar, não, até aqui eu vou. Ah, não, mas a pessoa pode ir na farmácia e comprar. Mas aí não foi com a minha, né, curadoria, Sim. né? Porque indicação, né? Indicação, porque hoje a pessoa ela consegue, né? Ela vai numa farmácia e compra Não, tem vídeos, né? Tem... com certeza. Que dão até como você usa, né? Exatamente. Mas eu acho que, por exemplo, você falou de bioimpedância, né? Hoje, a gente sabe que, por exemplo, uma próxima dieta sem disponibilidade para treinar, para fazer um treino de força, para comer proteína, né? Por exemplo, eu olho a minha bioimpedância que está aqui na mesa, inclusive, eu fico pensando, né? Assim, qual que será a minha próxima... né, tentativa de emagrecimento. Porque a gente que é mulher, a gente está sempre tentando emagrecer. Indo atrás, Só né? que hoje eu não posso alegar ignorância. Eu sei que se eu não tiver motivação para fazer um treino que minha massa muscular já é baixa, já estou num momento da vida que isso diminui. Então, eu acho que é importante a gente falar para as pessoas aqui, né? Para não tentar emagrecer a qualquer custo.
né? Porque às vezes o que está te frustrando hoje, amanhã pode estar te salvando, né? Então, eu acho que é importante isso também. Esse senso de responsabilidade a gente tem que ter e tem que topar frustrar um pouco os pacientes. Lógico, também. Tem que fazer o serviço sujo, né, Cris? Tem que fazer. Eu acho que toda profissão tem, né? Pensa em outras profissões. Eu acho que se você vai fazer com responsabilidade, um engenheiro, um arquiteto, um dono de loja, que às vezes o fulano quer levar aquele artigo para a casa dele, que não é o melhor, né? Só porque tá mais barato, eu quero esse. Mas não vai ficar legal, né? Então... É um mundo, assim. O consultório é um mundo. E tem também que trabalhar com bons profissionais. Eu, graças a Deus, tenho uma ótima nutricionista no meu consultório. Que pense igual, né? É importante, pense igual, né? Exato. Porque, por exemplo, nessa questão da massa muscular... às vezes você fala assim, a atividade física não é preponderante para o emagrecimento. De fato, preponderante para o emagrecimento é a dieta. Nada supera a dieta. Nada não... A pessoa fala, eu tô pagando academia e não emagreço. Eu falei, mas ela não foi feita para emagrecer. Foi feita para ganhar peso na academia em massa muscular. Então... ter consciência que precisa minimamente, né, de um bom endocrinologista, uma boa nutricionista e precisa fazer exercício. Eu tenho uma planta bonita assim em cima da minha mesa. Eu falo para os pacientes: você é do reino dos bichos ou das plantas? Porque se for da plantinha, tá tudo certo. Plantinha foi feita para ficar paradinha, né? Nós bichos, na premissa biológica simples e óbvia, nós bichos, tá errado a gente ficar sentado o dia inteiro. Não precisa pensar em nada, nem em conceito moderno, nem nada. A nossa profissão, de nós três, que é totalmente sedentária, né? A gente fica lá na frente do computador o dia inteiro. Se você não fizer, simplesmente você sai da cama para o computador e volta para a cama. Sim. Mas será que isso está certo? A gente é bicho, não tem como o bicho não se mexer. Movimento, né? Tudo que não usa, o corpo se desfaz. Se você não usa, o corpo se desfaz. E aí a qualidade, né? A bioimpedância mostra muito isso. A qualidade do emagrecimento. Como o paciente está emagrecendo, né? Se você conseguir que a pessoa perca 10% da massa total, né? De peso total, que ela veio te procurar, e manteve a massa muscular, na verdade, ela ganhou. Sim. Porque ela está 10% menor e preservou. Então, na verdade, ela está com mais. Isso é assim. Eu sempre ponho estrelinha. A gente comemora, Você põe o carimbinho lá, parabéns, né? E o pior é que às vezes eu esqueço e o paciente cobra. Mas eu não minha estrelinha, eu não ganhei estrelinha. Você foi mesmo. Que legal. Foi mesmo. E é engraçado ver adulto, parecendo uma criança cobrando a estrelinha. Foto, olha, hoje eu ganhei estrelinha. Aí põe no grupo da família. Gente. Mas, gente, eu vou te falar. Hoje, nos dias de hoje, com os apelos que a gente tem, você tá no Instagram vendo comidas deliciosas, você vai num restaurante... Isso é um case. Né? Então, você emagrecer olha, eu quero minha estrelinha, porque é muito difícil, né? gente. Total. A sociedade, o jeito que a gente está vivendo... Compatível. Nossa. Né? A gastronomia com ser magro. Olha, você sabe que... Né? Duas coisas. Os primeiros registros de esteatose hepática são do começo da década de 80. Então, olha como a gente está vivendo diferente. Não existia. Não existe. O primeiro registro em criança com esteatose hepática é um menino americano, só podia ser lá, né? De 1983. Então, não tinha nenhum relato de esteatose hepática em criança até então. E 1983 é ontem, né? Então, olha como a gente está vivendo diferente. Eu lembro que quando eu estava grávida... Não estava grávida não, né? Quando eu tive o Heitor... Fiquei lá um pouco de licença maternidade e ficava assistindo os programas da GNT à tarde. Era só um após o outro de comida gourmet, assim, a tarde inteira, das 2 às 6 da tarde, era programa gourmet. E aí, qual que é o problema disso? Claro que a gente quer comer uma comida gostosa. O problema é que é o seguinte... O bliss point, o ponto uau, o ponto de satisfação máxima... da comida, ele não é algo fisiológico. Nós, bichos, não fomos feitos para ter satisfação máxima na comida, o bliss point. Não tem nenhuma comida na natureza que tem bliss point. Carne não tem. É só assistir o programa Largados e Pelados, né? A pessoa... Outro dia o rapaz abateu acho que era um animal de grande porte e tal... E ele tava achando aquilo incrível, mas assim, gostoso não devia ser, né? Então, o máximo que você vai fazer uma carne no ponto certo, bem temperada. Mas não é, por exemplo, um sorvete
desses italianos maravilhosos. Esse Bliss Point, ele vem da junção da gordura na quantidade certa, com açúcar. Na natureza nem tem gordura e açúcar misturado. Não tem, você pode, eu falo para os pacientes. O leite é o único alimento que tem. É verdade, é verdade. Né? Ou é o abacate, gordura, banana, carboidrato. Açúcar. Então, eles não se misturam. Porque isso dá Bliss Point. Nossa, mas por que a natureza não deixou a gente ter o ponto máximo de satisfação? Isso é incrível. Por que não deixou? Porque senão a gente vai pelo hedonismo, pela busca do prazer e não da nutrição. Então, a gente quer comer comida gostosa. Todo mundo, ninguém quer comer um bife sola. Mas a premissa, quando você senta para comer, deveria ser se alimentar e ficar bem nutrido, com o máximo de prazer que você conseguir tirar daquele bife bem feito, daquele ovo bem feito. Agora, essa construção que a indústria faz, por exemplo, pega um quiche de alho poró. É uma coisa que não tem nada nem parecido na natureza. Essa construção de dar maciez, junto com crocância da casca, junto com o browning, que é o amarronzamento da superfície externa, com aquele textura amanteigado. Os engenheiros de alimento ficam dias, horas, meses, anos trabalhando em cima disso para atingir o Bliss Point. A textura ideal, né? Exato. Só que aí você começa a comer por hedonismo. Você entra no supermercado, você vai na gôndola que tem aquela quiche lá. Você não vai mais no açougue, porque você não consegue, com um bife, ter o prazer. E assim, nós, seres humanos, a gente não tem, às vezes, maturidade para fugir do prazer. É a mesma coisa. Você quer tomar café da manhã na padaria ou na sua casa? Né? O cara da padaria faz muito mais gostoso. Não, e ainda ele faz para você. E ele ainda faz para você. Você não vai ter que lavar depois. Que hoje eu vejo assim que um grande inimigo da minha boa alimentação é eu ter que cozinhar, né? Porque certeza. assim, não é uma coisa que fala, eu amo cozinhar. Eu não. Jesus, porque você fica lá um tempão e aí em 15 minutos todo mundo já comeu e só sobrou as louças. Exatamente. Eu ia falar isso, assim. Eu acho e a air fryer suja. Exatamente. Né? Eu acho que até eu gosto de cozinhar, mas esse pré e o pós, né? Porque tudo começa no supermercado, né? Porque é o que você falou, é muito mais fácil você pegar, sei lá, a lasanha pronta pra comer, beleza, do que pegar um brócolis cru, que você vai ter que fazer todo aquele preparo. É todo o sabor, né? Que a gordura, ela te preenche, né? Assim, Sim, né? É uma delícia. E às vezes, eu não cozinho bem, não gosto muito de cozinhar. Você tem que assumir que na sua casa vai ser uma comida simples, como ela em casa. Porque ou você vai para o ultraprocessado, ou você tem que ter tempo e gostar de cozinhar. Como eu não posso lá em casa nenhum dos dois, nem outro. É uma comida simples, super simples. Aquela coisa de colocar realmente a coxa e sobrecoxa 20 minutos na air fryer, 20 minutos, legumes no vapor. Eu não sou muito fã de arroz e feijão, nada contra, mas perdi um pouco o paladar para arroz e feijão, mas os meninos comem, então ter um arroz e feijão é uma comida super simples. Ô, Cris, então você está falando assim, por exemplo, que a pessoa que come uma comida simples, mesmo tendo arroz e feijão, ela pode ser uma pessoa magra? Sim, eu acho que sim. Carne, arroz, feijão e salada. Eu gosto muito, a Rê sabe porque a gente trabalha junto, do método de dieta que eu acho mais moderno, apesar de ser o mais antigo, que o simples é o que dá mais certo, chamado relação proteína-energia. Né? Então, eu assim, acho que é legal você explicar, Cris, porque é uma coisa que as pessoas não conhecem. Isso é bacana de explicar. Isso é tão lógico, se você for pensar, é tão básico e lógico, porque assim, ninguém precisa de dieta low carb para emagrecer. Só que todo mundo precisa minimamente cercar a caloria. Né? Não dá para emagrecer comendo um monte de caloria. Aí você fala assim, nossa, será que a proteína é tão essencial para emagrecer? Não é que ela é por si só essencial. O que é essencial é você conseguir diminuir o tanto que você come. E com proteína isso é mais fácil. Porque se eu comer, vamos colocar 3 cenários de manhã, né? Claro que isso também não é tão... Não é engessado, né? Engessado, as pessoas reagem diferente. É só assim, conceitualmente falando. Se você colocar cenário 1, a pessoa acordou atrasada, não conseguiu tomar café da manhã, foi trabalhar em jejum. Cenário 2, a pessoa fez ovos mexidos e café. Cenário 3, uma coisa que é muito comum, né, nos brasileiros, 2 fatias de pão de forma, queijo, o café e foi trabalhar. Ou um pão francês. Um pão francês, com requeijão, enfim.
Então, cenário 1, você vinha num ambiente hormonal de não fome, porque senão você teria acordado à noite, Sim. né? A gente tem toda uma preparação à noite para não ter fome, senão a gente não conseguia dormir. Sim. Que é uma insulina mais baixa, que não fica te incomodando com fome. E aí você teve que acordar, sair correndo. Você sentiu uma fome, com certeza, porque essa fome ela é do relógio biológico, a pessoa que está acostumada a comer. Só que ela não teve um aumento de insulina, né? Nem toda fome vem da insulina. A teoria carboidrato e insulina, ela já foi revista. Não é assim como a gente pensava anos atrás, né? Tem insulina, tem fome, não tem. Um conceito moderno não é mais assim. Mas alguma coisa ainda continua sendo assim, que é fisiopatologia. Então, você não aguçou a sua fome, você não liberou hormônios que provocam a fome. Você vai ter aquela fome, porque você é uma pessoa que está acostumada a tomar café da manhã. Se não fosse acostumado, não ia ter fome. Eu não tenho. Eu também não tenho fome de manhã nenhuma. Aí, passou, só que você está envolvido no trabalho, você não vai poder parar para comer. Passou. Quando a gente vai visitar a gente no hospital, Sim. Você chega lá preocupado com um parente que internou, você nem lembra Você que nem comeu. lembra. Pula a refeição, você está lá no hospital há horas e nem... Então, você chega no almoço, às vezes, com menos fome. Sim. Porque foi aquela coisa flat, assim, né? Linear de secreção hormonal. Cenário número 2, comeu ovos e tomou café. Os ovos, eles liberam insulina, sim, mas eles liberam glucagon também. Então, é uma situação de equilíbrio para a fome. Aí estica até mais. Mais do que o cenário de jejum, você não vai ter fome mesmo, porque ovos mexidos com café vai esticar uma fome que você vai, sei lá, almoçar 1h30, 2h da tarde, né? E o cenário do pão... como o pão com queijo, ele é basicamente gordura e carboidrato, com muito pouca proteína do queijo, né? Os frios, na classificação, geral, é bem baixo. Eles são classificados mais como gordura do que como proteína. Ele vai matar a fome temporariamente, ok, mas ele vai dar uma fome mais precoce. Mais cedo, então, aí você vai ter a fome do almoço. Meio-dia, né? bate meio-dia, você tá com alucinado. fome. E um dia ou outro, não tem problema, mas assim... Você vai fechando a conta de todos os dias com mais caloria, né? Com mais caloria. E pela lei da física, não tem como manter o peso. Se você coloca, olha que interessante, um pouco mais de proteína, você também coloca um pouco mais de jejum no mesmo balaio. Como eu falei, os ovos mexidos, eles esticam o almoço. Se ele esticar o seu almoço para 2h da tarde, será que você vai fazer lanche da tarde? Nem dá tempo, né? Então, essa combinação de proteína mais alta com carboidrato e gordura mais baixos, que é a própria definição da relação proteína-energia, para mim é muito lógico que vai dar certo. Porque você precisa que o fulano coma menos, então você precisa que ele fique mais saciado. Quem que consegue comer menos não ficando mais saciado? Isso é tão engraçado. O paciente fala assim, doutor, eu não como muito. Todo mundo escuta isso. Não, mas é verdade, né? Eu acho que... Gente, eu não acho que eu como muito. Ninguém acha. Sim. Mas tá certo. Eu tenho consciência que eu como pra ter o peso que eu tenho. Mas assim, eu falo... É que não existe mais, né? Aquela coisa que a gente vê na televisão, naqueles programas lá de pessoas com obesidade, né, mais severa, não tem. A gente não atende mais essas pessoas. E o paciente, ele tá falando que não come muito e ele tá certo. Por quê? Ele come para matar a fome dele. Se você tá comendo para matar a sua fome, você vai ter a impressão que você tá comendo muito? Não. Se eu tô com vontade de fazer xixi, tem um banheiro, eu vou ficar pensando ou eu vou lá no banheiro fazer xixi? Sim, um instinto, é fome. instinto. Assim como vontade de fazer xixi, sede, né? Tô aqui tomando água. Mas o que o paciente não sabe é que se ele colocasse uma estratégia no comer, ele continuaria comendo para matar a fome dele, só que a fome dele seria menor. Então, ele conseguiria continuar matando a fome dele, porque nenhum profissional que trabalha com emagrecimento, a meu ver, deveria propor fome para alguém. Exatamente. Como diz cruel. o Dr. Souto, a fome é o cemitério das dietas, né? Que ele fala no livro dele. Alguém aqui suporta passar fome? Eu fico muito irritada. Eu só passo fome se eu não tiver o que comer, né? Só que diminui muito a fome, aumentando a proteína, você consegue esticar mais e a pessoa consegue comer menos, né? Então, é algo que sempre dá certo. Só que
vai um trabalho de você explicar o que é a relação proteína-energia, porque as pessoas fazem muita confusão. Sim, a pessoa acha que proteína é queijo e bacon. Não, isso tá classificado como gordura. É, né? Que criou-se também... a gente fica um pouco refém das teorias que vão aparecendo e depois ficam cristalizadas. E aí você não consegue desfazer isso. Que é, por exemplo, comer de 3 em 3 horas. Entendeu? Aí do tamanho da palma da mão. Aí você criou isso. E aí seu organismo se acostumou com isso. Inclusive, esse comer de 3 em 3 horas, ele só veio na esteira de uma época em que a relação proteína-energia que vinha bem, ela, mais ou menos em 1970 a 80, ela inverteu totalmente, que foi quando veio a indústria alimentícia de maneira pesada. E aí ela se inverteu. Foi aí que foi possível comer de 3 em 3 horas. Porque você pegar o nono... Imagina. Se ele comer de 3 em 3 horas, comendo a comida que tinha lá na Itália, que era a carne... Não, mas nem aqui, porque ele mantinha super rotina, né? Então, por exemplo... Precisa fazer dieta low carb estrita? Eu adoro batata doce. Eu acho que eu como batata doce todos os dias da minha vida. 365 dias, chocolate amargo, batata doce e iogurte, sempre vou comer. Eu não gosto muito de arroz e feijão. Fui morar sozinha muito cedo, com 15 anos de idade, não fazia um arroz e feijão gostoso, desisti de comer. Depois não peguei mais apreço a ele, mas adoro batata doce. Como todo dia, se eu for almoçar, é no almoço, na janta, porque eu gosto mais do que arroz e feijão. Mas aí você fala, e a relação proteína-energia? É nisso que eu me baseio. Nesse prato aqui, tá boa a relação proteína-energia? Tá, então beleza. Se tem carboidrato ou não tem. Não, e eu acho que aí, né, Cris, assim, aí eu acho que a gente pode entrar na medicação, né? Porque eu mandei, não sei se você lembra, eu mandei um meme pra ela, que falava assim, usar canetinhas com dieta low carb é horrível. Eu dei risada, porque eu falei, gente, não é possível. É totalmente contrário, quer dizer, quando você já tem uma orientação de priorizar a proteína, que é sacietogêno, você colocar... né, uma medicação que ela também tem, né, como objetivo melhorar a saciedade, prolongar a saciedade, aí funciona, né? Eles fazem a mesma coisa. Exatamente. A medicação eles fazem e a dieta. A mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa. Inclusive, fica muito difícil da gente desmamar o paciente se você não tem uma estratégia não medicamentosa funcionando junto. Como você vai desmamar o paciente? Que é o que acontece com a pessoa vai na farmácia, compra sozinha e quantos pacientes que a gente atende, eu tô tomando, usando a canetinha e não emagreci nada, ou emagreci 2 quilos, já tô na dose máxima. Por quê? Porque ele não teve estratégia alimentar. Eu falo que vira consultório de primeira consulta. Todo mundo sai feliz, mas ninguém volta. É consultório de primeira consulta. Então, eu falo para os pacientes, olha, eu tenho aqui a minha nutricionista, você pode ir na nutricionista se você quiser, mas... eu posso me esforçar aqui, te dar o melhor remédio, fazer melhores exames, tudo. O melhor que eu puder para você, de maneira correta. Se eu não tiver uma boa nutricionista, eu vou ser consultório de primeira consulta. O resultado vai ser ruim, vai ser um consultório que não entrega um resultado bom. Porque não tem como você não preparar o paciente para o desmame. E aí, ele para de usar a estratégia de diminuição. E olha, gente, eu já usei... É uma fome que eu nunca senti na minha... Quando você para... Quando você para, assim, depois Cris, de 15 dias... Assim, é uma fome de uma pessoa que está morando no deserto e não tem o que comer, do Largados e Pelados. É uma fome que eu nunca senti na minha vida, então é muito difícil parar. Porque, assim, o set point hipotalâmico de controle de caloria... Ao longo dos anos, acima do peso, ele vai colocando esse set point para cima. Exatamente. Aí, de repente, você usa uma estratégia artificial e boa, como felizmente hoje existe, para colocar esse set point para baixo. Aí, de repente, você tira. O set point volta lá para cima. É um elástico, né? Pum, ele já... E ele vai pedir comida. Eu falo para os pacientes assim, olha, pega nos filmes que a gente assiste de Hollywood, então você vê lá a pessoa... obesa, senta, faz um breakfast bem feito, 7h30 da manhã e come meio-dia. Pô, o cara comeu ovos, bacon, bagel, panquecas com mel. Será que nós, meio-dia, conseguiríamos sentar para comer? Não. Então, por que a pessoa consegue? Consegue mesmo. Quando no Brasil, a gente já está tendo esse cenário, né? Sim. Que nos Estados Unidos é mais comum, não só lá nos países... Mas lá nos Estados Unidos, originalmente, o almoço é uma refeição pequena. É um lanche, né? Eles levam... A gente vê nos filmes aqueles lanches de atum...
de pastrame. Que E era isso. Eles comem sem parar de trabalhar, na frente do computador, uma copo de coca enorme, meu Deus. Então, por que a pessoa consegue parar para comer, não passa mal, nem nada? Porque o hipotálamo, ele está gerando estímulos de fome anômalos, que senão a pessoa não conseguiria. Ela falaria, não, agora eu só vou comer amanhã, né? Ele está gerando estímulo anômalo. Então, é o que a gente fala do sistema nervoso inflamado, né? Sim, assim, exato. Inflamação. O sistema nervoso inflamado. Mas então explica isso para quem não... Então, isso é muito legal, é bem importante. Linguagem comum. Legal, e isso vai também... O pessoal vai entender por que eu gosto tanto de usar remédio, que eu acho que tem que usar mesmo. Então, a pessoa, ela não é aquela pessoa que fala assim, olha, eu tinha um peso mais ou menos normal, um pouquinho de sobrepeso, veio a pandemia, eu fiquei presa dentro de casa, ansiosa, em home office, engordei 12 quilos e estou aqui para perder. A pessoa engordou agora, 2021, 2020, ela não tem toda aquela consequência mais pesada da obesidade, nem a obesa tá. Então, ela não tem tanto estímulo anômalo, você ensina ela a comer, manda para uma boa nutri, se precisar usar remédio e tal, reverteu, e a pessoa, maravilha. Agora, pega uma pessoa que está 25 quilos acima do peso, desde que ela se conhece por gente. Como que um corpo, ele não quer ficar 25 quilos acima do peso? Ele só fica porque tem o sistema de comando está alterado, está gerando estímulo de fome anômala. E como é que isso nasce? É muita comida processada, industrializada, que tem componentes inflamatórios, que vai lá no hipotálamo, cria um microambiente inflamatório, que vai estimulando a área orexígena, que é a da fome, vai desestimulando, vai suprimindo a área anorexígena, que é a área do controle de fome, né, da não fome, cronicamente. E a pessoa vai ficando nesse imbróglio que daqui a pouco o hipotálamo não volta mais para o original. É uma pessoa geradora de fome crônica. É aquela pessoa que come, mas ela está sempre querendo comer. Tá sempre fome. É a resistência insulínica. Exatamente. É pura e simples. E ainda assim tem a resistência insulínica, que mantém a insulina mais alta, que é o hormônio da fome. Aí você fala, esse é o paciente que tem que usar a medicação. Coitado, você vai colocar ele numa dieta nu e cru do dia para a noite. Então, isso que você quer fazer, que é regenerar o hipotálamo, sinais de fome e saciedade, você faz artificialmente com a medicação. Exato. E fora, né, Cris, que a pessoa continua tendo zilhões de coisas engordativas dentro de casa, ela abre o armário, ela abre a geladeira, tem doce, tem bolacha recheada, tem, né, aquelas coisas que a gente vê naqueles programas, jogue tudo fora, mas a pessoa fala, tem meu marido, tem meus filhos, não é fácil, né? Exato. Então, você faz isso meio que artificialmente com a medicação, para que a pessoa construa naturalmente com estratégias de estilo de vida. A medicação vai lá e entrega isso, né? Por exemplo, a semaglutida. O que ela vai fazer lá no hipotálamo? Ela vai potencializar a via anorexígena e vai diminuir os sinais da via orexígena. Que a dieta com relação proteína e energia boa, às vezes prolongando um pouquinho, não é jejum intermitente. Tecnicamente, jejum intermitente é acima de 24 horas. A gente chama esse prolongar de time restricted feeding, né? Tempo restrito de alimentação, time restricted feeding. Então, se você faz uma boa relação proteína e energia, você consegue esticar mais e fazer o time restricted feeding, né? Então, você vai fazendo isso enquanto a pessoa tá com uma semaglutida da vida. Agora, a gente vai ter a tirzepatida, mais para frente a retratutida. Então, é muito bom poder ajudar o paciente. Não é milagre, né, Cris? Acho que isso que tem que ficar claro. Assim, você vai estar dando uma ferramenta a mais, mas desde que a pessoa faça outras coisas. Porque jogar toda a responsabilidade nas costas do remédio gera frustração, porque é um remédio caro. É isso que eu ia falar. Nem todos também podem Nem todos pagar. É um remédio de, no mínimo, R$1.000. Não, e às vezes não dura um mês, né? Quando você tá com a dose mais alta, né? Eu brinco com os pacientes. Você chegou até aqui por falta de remédio, o causador da obesidade foi falta de remédio ou foi inadequação no comer? Então, pensar que a presença do remédio vai regenerar um problema que foi causado por inadequação no comer, como que você usa uma solução que não foi aquilo que causou o problema? Em outras profissões, na engenharia, você não tem sempre que fazer o caminho de volta do que aquilo se criou? Mas você não pode usar algo para amenizar a dor do paciente naquele momento, né? Estou chamando de dor à fome, que para mim é uma grande dor. Até que ele possa fazer o caminho de volta.
Mas não dá, porque assim, veja, tirando o problema da questão financeira, uma pessoa que tem muito recurso financeiro, se remédio resolvesse o problema, essas pessoas não teriam problema com peso, exatamente. Exatamente. Né? Até porque chega uma hora que mesmo esses remédios, a gente sabe, eles param de funcionar. Até a cirurgia bariátrica. Não tem inúmeras pessoas que têm reganho de peso? Acho que todo mundo, gente. Quantas é muito difícil. Direto. A gente atende muito, né, reganho pós-bariátrica. Porque a única solução definitiva é você fazer o certo definitivamente. Né? Você que assim, é entender que tem que ser um novo estilo de vida, assim. Você tem que optar. Abrir espaço na sua vida para a questão da atividade física, né? Porque às vezes a pessoa, né? Por exemplo, uma coisa que você deve ver também sempre, a gente conversa bastante. Se a pessoa chegar para mim no consultório e falar, então, Renato, que hora você está acordando? Então, agora eu estou pensando em acordar 4h30 para treinar. Esquece, gente, porque não tem como. Você vai ter que fazer uma mudança tão, assim, absurda, né? Então, você pega uma pessoa que está levantando 7h30 da manhã, ela vai ter que levantar 4h30 para treinar. Quanto tempo ela vai aguentar? Porque dormir é importante também. Total. Né? E essa questão do dormir, eu pergunto nas consultas, que horas você vai dormir? Porque se você perguntar quantas horas você dorme, a pessoa, primeiro que ela vai ter que parar, calcular, fica chato, fica ruim. Que horas você vai dormir? Que horas você acorda? Então, 5% da população são chamados pequenos dormidores. Pessoas que ficam realmente bem com menos de 7 horas por noite. Só que qual a chance da gente estar em 5% ou em 95%? Exatamente. Eu tenho certeza que eu não sou pequena dormidora. E às vezes não faço a lição de casa bem feita. Às vezes passo do horário. Mas eu sinto nitidamente, 3, 4 dias passando do horário, que o desempenho concentração, né? Porque tem toda uma questão hormonal do sono também, né, Cris? Eu falo pro meu filho, criança que não dorme não cresce. Ele tá lá resistindo a dormir. Eu falo, ó, criança que não dorme não cresce. Total. Por que tem salário em insalubridade? Sim. E eu falo para os pacientes, não paga, viu? Esse salário a mais. E você vê pessoas da área da saúde, né? Enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoas que trabalham. O trabalhador noturno, ele é o grande representante da obesidade e da síndrome metabólica, ficar né? Ficar acordado à noite é um impacto que as pessoas não têm noção. Como é ruim. E às vezes eu vejo adolescente que vai dormir 2, 3 horas da manhã. O meu filho, ele tem dificuldade de pegar no sono. Eu até estava conversando com meu marido assim, se seria legal ir no médico para ver se teria indicação dele tomar uma melatonina, alguma coisa, porque ele tem dificuldade de induzir o sono. Então ele fala, nossa, outro dia ele me falou, mãe, essa noite eu não dormi nada, mas ele dormiu. Só que sabe quando você não tem a sensação de que entrou em sono profundo? Sim. Então, você vê que o sono... E aí, ele fica super indisposto de dia, né? Vai se arrastando pegada, pra escola. Eu falo que eu, no começo da carreira, tinha que dar plantão para sobreviver e tal. Se eu tivesse que fazer isso hoje, com quase 50 anos de idade... Você já estaria doente, né? Nossa Senhora. E fora que à noite as pessoas vão encaixando pacotes de bolacha, salgado. Porque ninguém vai fazer uma refeição 3 horas da manhã. Quem que vai fazer, não é? Vocês vissem o que rola num plantão médico. Eu imagino. A mesa, depois que os pacientes estão dormindo. Afe Maria, só caixa de pizza e coca de 2 litros. Até porque é uma recompensa. Sim. Você tá lá estressado. É estressante demais, porque tem o trabalho físico de atender as pessoas, mas tá sempre preocupado. Não, e assim, a pessoa, ela só vai procurar um plantão quando ela estiver realmente precisando, não ela vai às no vezes, outro lá dia, em Rio Preto, né? tinha 7 pacientes infartados dentro do PA. 7, um do lado do outro. Imagina o estresse que é ficar com 7 pacientes infartados. Né? Então, você quer uma recompensa. Você quer comer pizza, tomar coca, né? E no dia seguinte, você tá estourado. E você tem que, o dia seguinte... Tá trabalhando de novo, não é que você vai dormir o dia inteiro, né? Eu falo que assim, nossa, eu vou dar plantão, nossa, eu vou ganhar em dinheiro em 24 horas que eu demoraria. Filho, você vai demorar 4 dias para se recuperar do plantão. Então, assim, e nessa questão da comida, a gente estava falando, eu lembrei. Se o paciente tiver paciência, tem uma coisa muito interessante que acontece, que é assim... Se ele vai, eu falo, batendo em cachorro morto, do tipo, comendo um bolinho, não vou falar a marca, mas... Bolinho embalado, vai. Bolinho embalado. Daqui a pouco eu não quero mais comer maçã. Não tem, né? Quem tem Bliss Point? Maçã ou bolinho? E aí ele toma um choque. Ó, fulano, você tá com uma esteatose grau 3,
já está com glicemia alta, HDL baixo, triglicérides alto, tem uma síndrome metabólica aqui super bem estabelecida. Olha essa cintura, tá com 10 centímetros a mais, você é jovem, tem filho pequeno, não vai dar certo. Vamos rever. Ai, meu Deus, como é que eu vou sair do bolinho e voltar para maçã? Mas a questão, eu falo assim, olha, a primeira vez que você tomou cerveja na vida, tem como gostar? Primeiro gole, uma bebida amarga. Alguém gostou? Primeiro gole? Por que você insistiu, né? Porque você insistiu. Então, a coisa legal é assim, se a hora que você começa a trocar, não vai ser legal a maçã em detrimento do bolinho. Só que o paladar, ele é moldável. Então, para uma pessoa que já está num estágio de comer só comida ou in natura ou minimamente processada, ela já fez a lição de casa. Ela vai, por exemplo, numa sorveteria super processada, ultra processada, me ocorreu uma da vaquinha aqui, americana. Se ela pedir qualquer sabor, é o mesmo gosto. Porque ela não tem mais paladar para isso. Tudo vai ter o sabor de açúcar cremoso, né? E essa pessoa, quando ela come a maçã, ela tem uma sensação de prazer muito maior do que aquela pessoa que nunca come, só toma sorvete, come bolinho. Então, a grande recompensa é que se você suportar o processo, o seu nível de prazer na comida minimamente processada, ele aumenta. Não, aumenta muito. Eu sou a prova viva disso. Assim. Criança é nítido. É aquele filme, né, Cris? O The Magic Pill, a pílula mágica. Você vê a criança... No primeiro dia, a criança, 10 semanas depois, pegando a abóbora e colocando na boca. Uma criança que só comia nuggets. É impressionante como você vê esse processo acontecendo em criança. Se, por algum motivo, eu vou falar que é por algum motivo, porque não é nada fácil fazer isso. Precisa a família inteira se envolver. Mas se a família consegue, você vê que a criança ela vai pegando gosto. Então... Depois de 3 meses, está comendo chocolate 70% e antes comia só chocolate 30% ao leite, né? E a criança está gostando. Então, não é que você vai comer aquela comida ruim pro resto da vida. A comida ruim vai começar a ficar comida boa. E o contrário também é verdadeiro. Aquela comida que você amava, ela vai começando a ficar tudo com o mesmo gosto. E você não vai tendo mais tanto prazer. Então, tem luz no fim do túnel. A pessoa não vai ficar sofrendo. Eu falo, olha... Uma pessoa perdeu 20 quilos, você encontra com ela 2 anos depois. E ela mantém os 20 quilos a menos. De 2, uma. Ou ela não tem mais os 20 quilos a menos, ela largou para trás e já está com os 30 agora. Ou ela não está sofrendo. Ninguém sofre 2 anos. É verdade. Ou ela não sofre mais. Então, assim, não existe sofrimento por tempo prolongado. Ou a pessoa não resistiu. Alguém que parou de fumar, 2 anos. Ou a pessoa voltou a fumar, ou ela fala para você que não fumar não é mais tão difícil, não é sofrido. Ninguém faz sofrimento crônico. Então, tem luz no fim do túnel. As pessoas passam a gostar de um novo estilo de vida. Acho que você falou uma frase que é bem... que resume bem isso, é suportar o processo. Suportar o processo. Da mudança, né? Porque tudo que... porque aquela história da zona de conforto. Mesmo uma zona de conforto que seja uma cama de espinhos, você acostumou. Você já sabe como funciona aquilo. Você já sabe se você ficar nessa posição dói menos. É o novo, né? Então, é o novo. O sair é muito difícil, mas você, de repente, pode estar indo para um lugar muito melhor. Eu acho porque você ser magro, gente, é muito melhor do que você ser gordo. É muito... em todos os aspectos, entendeu? A questão da atividade física, você sente menos dor, você consegue subir uma escada com mais eficiência, você não fica se arrastando, né? Então, eu acho que... Outro dia até atendi uma paciente do seu consultório que ela teve uma perda de peso absoluto pequeno, mas quando a gente viu a bioimpedância, ela falou, eu tô treinando 4 vezes por semana. Isso te dá uma felicidade, porque você vê que a pessoa ela tá trilhando um caminho seguro rumo ao objetivo dela, né? Porque hoje, por exemplo, você não deixaria o seu treino. Quantos anos você demorou para se engajar num programa de Eu atividade prefiro paciente física? que perde percentual de gordura do que paciente que perde peso numérico. Absoluto. Por isso que a gente usa muito a bioimpedância no consultório. Quando eu vejo que o paciente perdeu percentual de gordura, porque se ele perdeu percentual de gordura, necessariamente ele perdeu gordura sem perder músculo. Exatamente. Ou preservou, perdeu né? os dois, só que numa proporção mais favorável à perda de gordura. Isso é um objetivo mais sólido, mais pé no chão, né? Eu comemoro mais e mostro para eles na bioimpedância, né? Então, esse
caminho das pedras, ele geralmente é um caminho mais sólido. Porque eu acho que para a gente, como profissional, também lidar com, que você falou a coisa do consultório de primeira consulta, né? A gente lidar com uma taxa de insucesso que ela é tão grande, né? Quando você pega a estatística, você sabe que você tem que atender um monte de gente para 5 terem sucesso. Né? Mas a gente precisa acreditar que todos vão ter sucesso, que cada pessoa que está chegando lá para conversar, né, e para buscar uma alternativa, porque para a gente também é frustrante, né? Não, cada um que eu olho na minha frente, para mim é que ele vai ser o paciente que cada dia vai ter uma estrelinha. Exatamente. Na impedância desenhada lá. Se a gente não fizer isso, a gente não trabalha com obesidade. E hoje em dia, com as novas medicações, que são muito boas, né? Não tenho o que falar, a gente consegue emagrecer o pessoal. A grande luta é fazer eles virarem a página da obesidade. Ficar magros, né? E também definir um pouco aqui o que a gente está chamando de ficar magro. A gente não precisa ter aquele corpo que todo mundo fala, essa pessoa é magra. Às vezes, essa pessoa com um pouco de excesso de peso, ela é uma pessoa magra, porque o potencial dela seria de ser uma pessoa obesa. Ela não é uma pessoa sobrepeso com os exames normais. Qual o problema? A pessoa é sobrepeso, não é obesa e tem os exames normais, está super bem. Ótimo. Eu me considero essa pessoa, que eu não sou uma pessoa magra. Mas hoje você pega meus exames, nossa, eles melhoraram muito depois que eu emagreci. Muito. Então, não tem problema nenhum. Você tem que olhar esse potencial genético, né? Porque assim, você vê que pessoas... Com certeza. Né, com uma vida diferente, por exemplo, da que eu tenho, né? Eu que com 13 anos já pesava 74... Você fala assim, bom, estaria com quanto hoje, né? Eu já teria feito bariátrica. Não dá para falar contra a genética. Não tem como falar, não tem nenhuma repercussão. Tem, lógico que tem. Né? Não tem como falar, gente, porque a genética, ela é dominante em tudo. Por que a gente acharia que na obesidade não? Você sai com a cara mais ou menos do seu pai e sua mãe, ou você sai com uma cara nada a ver? Você olha no olhinho da criança, por mais que ela não seja parecida com o pai e com a mãe, você acha ali a semelhança. Então, em tudo... cor da pele, cabelo. Por que não seria assim na obesidade? Sim. Né? Os irmãos não são iguais. Às vezes um herda mais, outro é mais alto. Mas sempre tem, né? A questão é driblar. Mas também não acho muito ruim ter uma certa genética para engordar. Por quê? Olha só. Se você já nasceu nesse contexto, você já nasce trabalhando isso. Às vezes é uma pessoa que nunca teve esse problema e aí vai muito para o lado da comida processada. E aí, uma determinada hora na vida... ela não vai ficar gordinha, porque ela não tem genética para isso, mas ela vai ficar barrigudinha, com esteatose hepática, digamos assim, né? O magro de perna e braço, mas começa a ficar barrigudinho. E essa pessoa não tem estratégia nenhuma, porque ela não teve que lidar com isso nunca na vida. E aí, ela nem se acha gorda. E aí, você vai pegar por onde? Né? E você vai pegar onde o fulano para estimular ele falar assim, isso aqui vai bater no muro, filho, não dá para ficar com esteatose grau 2 com 45 anos de idade. Você vai ter cirrose, você vai ter diabetes. E a pessoa nunca precisou emagrecer e nem se acha gorda. A pessoa não tirava nem o açúcar do cafezinho, né? Aquela pessoa que usa tudo com açúcar, toma refrigerante normal, toma suco... Nossa, então assim, você sabe que para mim é muito chocante uma pessoa que toma coca normal, assim, porque é muito açúcar, que a pessoa... E ninguém toma um fundinho de copo, a pessoa tá almoçando, ela vai tomar 2 copos, no Até mínimo. tem um podcast que eu gravei sobre frutose que eu indico muito. E gordura no fígado. Depois a gente divulga ele, porque ele é bem ilustrativo, tá? Acho que tem... depois eu lembro. Me manda o link, Cris, que a gente põe na descrição do vídeo. Te mando. Lembrei agora. Até coloquei ele na Linktree lá da página do Instagram. Por quê? Para os pacientes entenderem um pouquinho a fisiopatologia, né? Então, assim, a glicose, ela é um açúcar que tem receptor no corpo inteiro. Então, se eu como batata, né? Mas batata é glicose, batata é doce. É porque o amido são moléculas de glicose, né? Então, não precisa ser doce para ter glicose. Do cabelo à ponta do dedo vai metabolizar a glicose. Então, o corpo inteiro, ele usa. Agora, a frutose, basicamente, tem receptor no fígado e um pouquinho no intestino, mas basicamente no fígado. Então, se você comer uma fonte muito rica de frutose, é o fígado que vai ter que lidar com aquilo. E é a frutose e o álcool. A frutose e o álcool são a matéria-prima principal para a esteatose hepática, para a formação de gordura no fígado. Então, o refrigerante,
ele é, assim, o cartaz máximo da esteatose hepática. Você falou que fica chocada, é para ficar mesmo, mas as pessoas não sabem. Não, e tem uma propaganda de refrigerante, não sei se vocês já viram, tem um refrigerante bem popular que eles falam, o nosso refrigerante é feito com frutose, dá até falta de ar, porque eu falo, meu Deus, eles estão afirmando isso. Então, vamos explicar só um pouquinho pro pessoal, assim, que a frutose da fruta, ela é pouca, né? Você vai comer uma laranja com bagaço. Uma uva, por exemplo, tudo bem, que é bem docinha a uvinha. Aquela açúcar para adoçar aquilo. Agora, para você adoçar uma comida processada, você extrai a frutose e coloca em grande quantidade no refrigerante e tal. E outra, você vai comer 4 laranjas com bagaço e tudo? Tá, se tiver com fome, até come. Agora, o suco de 4 laranjas, sei lá, é um copo. É um copo, aquele de uva integral, né? Que as pessoas, a pessoa acha super saudável. Gente, mel não é um negócio saudável e suco de uva integral não é um negócio A pessoa saudável. fala, não, eu sei porque lá em casa vai muita criança. Porque tem as crianças, né? Então vão os amiguinhos. Aí a criança fala, não tomo... Porque lá na minha casa só tem refrigerante zero, né? Eu não tomo refrigerante zero, eu só tomo suco integral. Achando que tá arrasando. E óbvio, né? Meu filho, eu não falo nada. Mas é muito doce aquilo, né? É muito açúcar. Você vê que ainda falta informação básica, né? Os pais acho que estão arrasando. Outro dia eu ouvi lá embaixo no prédio, tem muita criança no meu prédio, né? E quando tem colônia de férias... eles contratam o pessoal, porque nas férias os pais ficam doidos, né? Onde que vai enfiar as crianças? E eles têm o momento do lanchinho. Todas descem com uma lancheirinha, deixa lá no cantinho, vai brincar, fazer as atividades, aí vem com a lancheirinha. Aí uma babá falou pra mim, por que o Heitor só come comida de velho? Aí, ó. Olha como é comida de velho. Olha, né? Meu por que ele só Deus come do comida céu. de gente velha? É isso, porque assim, essa geração só come ultraprocessado. É muito mais fácil. Mas eu acho que é um risco de coisas que parecem saudáveis. Sim, e não são. Eu acho que isso é pior, né? É pior, porque assim, uma bolacha... O salgadinho de pacote todo mundo sabe. Que não é Agora, legal. o suco de uva integral... Que ainda é uma garrafa bonita, Sim, você de fala, vidro, nossa, né? é muito Não, saudável. E a indústria apela tanto que vem lá suco de uva sem glúten. Claro que é sem glúten. A uva vai ter glúten. Onde está o glúten? Cevada, centeio, aveia, trigo. Muitas vezes tem, às vezes não tem. E trigo. Não tem isso no suco de uva. Não tem como ter trigo no suco de uva. Então, assim, é uma apelação e as pessoas... eu entendo, porque coisas que não são do meu métier, se eu tiver que... consertar um computador, a pessoa falar qualquer absurdo, eu vou acreditar. Nossa, olha, né? realmente. Então, e o que fala na alimentação e a indústria apela mesmo. Sim. Né? Então, bom, eu acho que foi acho muito que legal, né? Deu pra gente trazer muita coisa hoje, né? Vamos falar só um pouquinho das medicações, que a gente gosta tanto de falar de estilo de vida, né? Então, hoje a gente tem muito recurso para tratar, graças a Deus, nossa senhora, como é mais fácil tratar com remédio quando tem indicação. Então, a gente tem a liraglutida mais antiga, tem 2 formulações de liraglutida, a caneta que tem até 1,8 miligrama, que é uma caneta feita para tratar diabetes. Mas aí viu-se no uso da liraglutida que os pacientes emagreciam. Então, a empresa fabricante relançou a liraglutida com outro nome, outra bula, numa dose bem maior, que chega a 3 miligramas diário, injetável. É diário esse. É uma diquinha para quem usa essas medicações. Não aplique na pele, imediatamente tire a agulha da pele. A medicação sai pelo buraquinho. Depois que terminou a aplicação, espera de 12 a 15 segundos para remover a agulha. Muita gente não tem sucesso por essa coisa ridícula. Nossa, não, é um negócio que é ridículo, mas... Importantíssimo. Porque depois a gotinha fica na camiseta, assim, a pessoa nem percebe, né? Bom, então a liraglutida, a gente tem... Que é essa que está bem disseminada. Aqui não podemos falar o nome. Muito azulzinha. Não. É aquela lá também de é azul. Tá. A caneta também é azul. Tá. Também é azul. Mas todas é a primeira que saiu, né? Isso. E tem outros concorrentes. A dulaglutida, tem outros concorrentes. Então, tem uma versão para
tratar diabetes, uma versão para tratar obesidade, e que essa versão para tratar obesidade foi aprovada nos últimos anos para uso em crianças acima de 12 anos. Né? Então, muito bom. Essa foi uma coisa super bem-vinda. E tem outros agonistas de GLP-1 também, como eu falei, a dulaglutida e tal. Não é só a liraglutida. E aí, nós temos a semaglutida tanto na versão injetável semanal quanto na versão via oral diária. Ambas têm bula para diabetes. Só que é evidente o emagrecimento. E hoje em dia a venda no Brasil é muito mais para as pessoas perdendo peso do que para diabetes, até porque não precisa de receita para comprar, né? Lembrar que a via oral, ela tem todo um esquema para ser tomado. Então, a empresa, a fabricante, investiu muito numa tecnologia chamada snack, não é de lanchinho, mas chama snack, para embrulhar a semaglutida, porque ela não, senão ela se perde e você gasta um dinheirão. E tem gente que não gosta de agulha, né, Cris? Acho que tem gente que não gosta. Tem gente que tem... Deve ter sido com esse objetivo, com certeza, acho que foi com esse objetivo, Sim. né? E também tem uma outra vantagem que, assim, como os agonistas de GLP-1, de certa forma, eles têm um potencial de causar náusea, então 30% dos pacientes têm náusea, às vezes o paciente tem muito medo de ter náusea, e a versão da semaglutida injetável, ela tem uma meia-vida longa, ela dura uma semana. Sim. Então, se a pessoa tiver náusea, ela fica uma semana nauseada. Passando mal. A via oral, se deu algum problema, você consegue parar em 24 horas, a pessoa não tem mais, né? E todas elas têm que fazer aumento progressivo, porque é dose dependente essa questão da náusea. No início, depois a náusea vai deixando de acontecer. Quantos pacientes têm náusea? Cerca de 30%. Mas é uma náusea adaptativa. É muito difícil ter que tirar, porque aquele paciente teve uma náusea absurda ou uma constipação intestinal, que seria o segundo... efeito colateral mais comum, né? Bem longe da náusea. Muito mais náusea do que constipação intestinal. É difícil a gente ter que tirar essa medicação, né? E agora, já está lançado no mundo a semaglutida com bula para emagrecimento. Não esse uso off-label de usar uma medicação para diabetes como obesidade. Ela está lançada numa dose muito maior. Então, para obesidade, a gente usa 1 miligrama, quer dizer, para diabetes usa 1 miligrama, para obesidade 2,4. Uma dose 2 vezes e meia maior. Só que no Brasil ainda não chegou a venda dessa medicação, da semaglutida de um modo geral, né? Independente de ser via oral, injetável semanal 1 miligrama, injetável semanal 2,4, ela é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que fez da Dinamarca o país com a empresa mais valiosa da Europa. Porque é da Dinamarca? Aumentou o PIB do país. A venda dessa medicação... Eu vi que diminuiu venda de mercado nos Estados Unidos, o uso do remédio. Até uma empresa de alimentos está criando uma linha de produtos para quem usa a caneta. Impressionante. Até a medicação Desartan, que para mitigar os efeitos de náusea, aumentou. Bombou. Né? Então, a gente tem tudo isso de bacana para usar. Ainda está para chegar no Brasil a semaglutida 2,4. E agora estão vindo as quimeras, que a gente fala, que são os agonistas duplos ou triplos, porque todos esses que eu falei são agonistas de GLP-1. E agora já está chegando a tirzepatida, que é o agonista GIP-GLP-1, que é mais potente, promete uma perda de peso mais ou menos da ordem de 26% do peso inicial do paciente. Então, você pega o paciente... Você não aguenta ver a comida, então. Meu Deus. Exato. Deixa eu ver, fazer uma continha rápida. Vai de 100 para 74, é isso? 26%? Né? 100 menos 26. Isso aí. De 100 para 74, o paciente, imagina, é incrível. Então, já está aprovado no Brasil, está para chegar nas farmácias em breve. E tem uma droga em estudo que é um agonista triplo, GIP, GLP-1, glucagon, retratutida, que está ainda em fase de estudo. Então, nós estamos numa época muito promissora para tratar obesidade, né? A gente tinha sibutramina, fenproporex, anfepramona, mazindol. Nossa, isso é Orlistat, os clássicos. Tem o uso extrapolado do Venvance também, tem a bupropiona, que é um antidepressivo.
Mas realmente... Topiramato, mas são medicações que é difícil manejar, porque traz muito efeito colateral, insônia, aumento de ansiedade, uma questão de constipação intestinal muito grande com sibutramina. E a sibutramina também tem a questão cardio, né? Então, da segurança. Você vê um paciente na linha ali da hipertensão, você entra com sibutramina, geralmente ele descompensa. Sim. Né? E quem tem tendências de depressão também piora. O grande lance dos agonistas de GLP-1, e vamos ver se as quimeras também vão entregar isso, é que são medicações muito seguras. Então, você prescreve e vai embora tranquilo, sem pensar que o paciente, o máximo que ele vai ter é náusea e constipação intestinal. E constipação no consultório a gente maneja bem, né? Tem muita coisa para fazer para constipação. Mas é uma medicação segura. Por isso também que vende sem prescrição médica. As pessoas vão na farmácia e compram. Né? Que não deveriam fazer, porque tem questões que elas não conseguem enxergar. Né, você fazer uma medicação dessa sem ver um exame que vocês pedem, amilase, lipase, né, esse tipo de coisa para ver se tem algum problema, né, que possa trazer. E mesmo essa questão de pessoas com massa muscular muito baixa, que saem usando inadvertidamente e acabam trazendo mais para baixo a taxa metabólica. Vão usar, nunca fizeram uma bioimpedância. Então, essa parte ruim da automedicação, as pessoas não têm acesso. Mas o fato de saberem que elas não vão ter um piripaque, estimula essa venda desenfreada aí. Com certeza. Então, que bom saber que a gente tem muito recurso medicamentoso. Eu sou muito entusiasta da medicação. Eu não acho que a gente tem que fazer o Jurassic Park... então, tem gente que é tão... Porque eu acho assim, se a gente entrar naquela romantização da obesidade, que a gente tem falado isso bastante... Ainda a obesidade, ela é um quadro patológico, né? Então, você toma remédio para pressão, para diabetes, mas para obesidade não? Por que não? Olha, eu vou dizer que lá pelo final da consulta... Quando eu vou falar de medicação e o paciente já me dá um ar de que quer usar, eu sinto um alívio enorme de poder prescrever. Eu não tenho preguiça nenhuma, não. Pego a caneta ali e vou explicando, a caneta mesmo na mão da medicação, tanto da prescrição. E eu faço todo o processo junto com o paciente, do beabá. Como usa, como aplica. E ainda assim vai paciente que toma a que seria semanal todo dia, né? E vai para o pronto-socorro. Tem muita gente que usa o semanal todo dia. É que assim... Não, mas assim, a dose nem fracionada. Tipo, o pessoal não entendeu, com tudo que você explica. Não. Tem paciente que às vezes me liga do pronto-socorro. Ai, doutor, eu tô com muita náusea. Eu falo assim, por acaso, você lembrou que eu falei que é semanal ou leu na sua receita, que era... Ai, não, usei... Não, isso é muito raro acontecer, mas eu tô lembrando especificamente de uma paciente que pegou a dose semanal. Exatamente, não fracionou. Tomou um dia, né? Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Mas às vezes eles estão dispersos na consulta, né? Por isso que precisa fazer esse processo de pegar a caneta na mão. Não é que estão dispersos... por má vontade. Às vezes, eles estão presos em algo que você falou na consulta que impactou, você nem ele ainda notou tá, ele que tá lá, né? Ele tá lá. Então, ele não tá aqui. Então, aqui, a canetinha é assim, engata assim a agulha, tira a tampinha. Por incrível que pareça, já peguei gente que às vezes tentou se aplicar sem tirar a proteção. Né? Então, tem que fazer esse processo. Sim, é trabalhosa a consulta. Ô, Cris, e quem quiser agendar com você, onde pode entrar nas suas redes sociais? Fala pro pessoal. Eu acho que a maneira mais fácil é entrar no Instagram mesmo, que tá tudo lá. Na Linktree tem também bastante coisa. É o meu nome mesmo, DRA, Cristina Fará, com H no final. E você atende online mesmo se a pessoa for de plano de saúde ou é só presencial? Quando você atende alguns convênios particulares? Atendo alguns convênios, atendo particulares. O particular na questão online não tem problema nenhum. Né? Porque não tem a questão do crivo do convênio. Tem alguns convênios que liberam consulta online para o consultório. Tem alguns que o consultório não está cadastrado como consulta online. Mas eu atendo online também, sempre atendo. Atendo bastante. Eu gosto bastante do presencial, não só porque o tete-a-tete é gostoso. Acho que pelo menos uma vez, a primeira vez é legal. E tem uma outra coisa que compensa muito o presencial, porque lá no consultório a gente tem um aparelho muito bom de bioimpedância. Que é um aparelho de composição, né? Corporal. Então, essa parte no online a gente fica sem, né? Até, por exemplo, quando o paciente passa comigo presencial, a Rê vai lá presencial, né? Trabalha comigo no consultório. Mas, às vezes, o paciente vai passar online com a Rê.
Então, ele vai lá, ele faz a bioimpedância, eu gravo em arquivo digital, mando para a Rê, porque às vezes a Rê atendendo o paciente, ele tem isso aqui magro, e você não consegue, a pessoa está sentada, você não consegue ter noção da cintura. Então, eu já mando com a cintura ferida, já mando com a bioimpedância feita para ter uma noção mais ou menos, né? Porque quanto mais dados, eu acho que todas as profissões, né? Dependem muito de dados. Né? Qual profissão que não depende de dado para trabalhar? Estatística. Não, é importante. Então, isso é super importante. Né? Medida de cintura, gente. E não é fácil medir cintura. Não é sempre no umbigo, né? Tem uma técnica para medir cintura. Isso é super importante. Ah, que legal, Rê. Acho que foi bem esclarecedor, já tá né? Convidada para um próximo, falar de outros temas. É um assunto sem fim, né? Sem fim. Tem diabetes, tem tireoide. Nem falamos chegamos nem perto. Nem chegamos perto. Já está convidada, Cris, de novo. Ai, que legal. Agradecer sua presença, Cris. Muito legal. Me diverti muito, além da gente conversar e esclarecer, também foi muito gostoso. Que bom. Isso aí, gente. E então, relembrar que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixe seu comentário. E indiquem pessoas também, né? Que vocês gostariam que a gente chamasse temas, né? Que às vezes a gente poderia abordar aqui no podcast. Dizer que a gente está muito feliz com toda a generosidade de vocês nos comentários, carinho as dicas, carinho. Até quando a gente encontra, a gente fica muito feliz de saber que vocês estão acompanhando. Outro dia uma pessoa falou, eu fico esperando a estreia. Gostoso, a estreia, né? gente, toda terça-feira, às 16h22. A gente faz aqui, tem a impressão que ninguém está assistindo a gente. É verdade. Mas tem. Que bom. Obrigada, viu, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, gente.